Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2. Meu nome é Pedro Dutti e hoje, se você está esperando que a gente fique misturando ciência e religião e vai ter alguma salvação através da ciência, você está errado. Hoje eu vim falar para você que não há redenção na ciência. Então, se você está com as suas expectativas frustradas, vem comigo que eu vou te falar por quê. A gente falou no programa passado sobre frustração no trabalho científico, de como o pecado traz situações de falta de significado na biologia, como nós falamos também em outros programas, e isso gera uma busca no cientista ou no intelectual que o faz querer redenção para lidar com a sua frustração. Ele fica procurando respostas, fica procurando salvação. E muitas pessoas tentam buscar essa redenção na ciência. O programa de hoje a gente vai mostrar que não tem redenção na ciência, mas, por exemplo, o biólogo Richard Dawkins é um claro exemplo de alguém que busca redenção na ciência, que busca explicar e consolar todas as suas frustrações pessoais e intelectuais com explicações científicas. Claramente é uma substituição de uma fé religiosa numa fé científica. E isso tem um nome, chama cientificismo. Cientificismo. Ou seja, a crença de que a ciência vai dar conta de resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades e que vai conseguir trazer redenção para as nossas frustrações. E isso é um grande problema. Quando a gente pensa em cientificismo, tem duas formas de compreendê-lo. Isso é um tema muito importante no diálogo entre fé e ciência. A primeira forma é o cientificismo forte, ou seja, o cientificismo que crê que nada é verdadeiro, a não ser que seja uma declaração pautada, baseada na ciência. Quem define esse cientificismo forte é o filósofo holandês René van Woudenberg, que é um professor da Universidade Livre especializado no diálogo entre fé cristã e ciência. Veja o que ele diz. Afirmações devem ser comprovadas como aproximadamente, provavelmente, etc. verdadeiras apenas se forem suficientemente apoiadas pela aplicação de métodos validados de investigação ou descoberta. Então, com essa definição, fica evidente que para as pessoas que colocam sua fé, a busca de redenção na ciência, num cientificismo forte, para elas verdade são só crenças justificadas pela ciência. Se não é um discurso científico, se não está alicerçado em descobertas, em raciocínios e metodologias científicas, não pode ser verdadeiro. Agora, tem uma outra forma também da gente definir cientificismo, que é o chamado cientificismo fraco. Quem define ele também é um filósofo, só que agora é o Moreland, um filósofo norte-americano muito importante para o diálogo de fé e ciência evangelical. Olha o que ele diz. Defensores do cientificismo fraco permitem verdades à parte da ciência e até mesmo admitem que elas têm algum status mínimo de racionalidade positiva sem o apoio da ciência, mas esses defensores ainda sustentam que a ciência é o setor mais autorizado da aprendizagem humana. Um dos primeiros problemas que gera é não ter limite para a ciência. Se ela que fundamenta todo conhecimento verdadeiro, se a gente quer ter conhecimento verdadeiro em alguma área, a gente vai ter que procurar uma metodologia, uma abordagem científica, e isso não vai dar fim à ciência. São aquelas propostas, tipo a do Stephen Hawking, por exemplo, Uma Breve História do Tempo, em que ele mostra que a ciência consegue resolver todas as questões da humanidade, as filosóficas, as teológicas, as religiosas. E isso dá um escopo muito grande para a ciência que ela não tem. A ciência é um trabalho bastante limitado com seus métodos, seus objetos, os seus agentes, e o cientificismo acaba rompendo esse limite que a ciência tem. Um outro problema que o cientificismo também causa é que nós desconsideramos formas legítimas de se aprender, descobrir, agir e pensar que não são científicas. Nós acreditamos e fazemos muitas coisas sem ter uma base de explicação técnica ou científica para tudo isso. Na verdade, na maioria dos nossos dias, nós formulamos crenças a partir das nossas habilidades cognitivas muito básicas. É o que a gente chama de realismo do senso comum. Foi muito influenciado pelo Thomas Haidt,
um filósofo escocês do século XVIII, e que depois o Alvin Plantinga e o Nicholas Wolterstorff popularizaram contemporaneamente, mostrando que o nosso aparato cognitivo funciona de maneira adequada, normalmente formando crenças de maneira muito corrente, sem que necessariamente a gente tenha que ficar fundamentando isso em teorias científicas e conhecimentos técnicos. E quando a gente é cientificista, a gente despreza esse aspecto comum do funcionamento da nossa inteligência. Agora, o terceiro e último problema é que o cientificismo ele é furado porque ele mesmo não se sustenta. Se toda verdade tem que ter uma base científica para se fundamentar com métodos, objetos e agentes científicos, o cientificismo, que é uma doutrina filosófica, não tem essas bases científicas e teóricas para isso. Ele mesmo é uma reclamação que não se sustenta, ou seja, ele é uma contradição performática. Ele se contradiz na medida em que ele se anuncia, porque a gente não pode sustentar a crença de que somente a ciência consegue fornecer verdade de maneira científica. Isso é uma crença filosófica, é um trabalho pré-científico. Então o cientificismo, de todas as suas dimensões, ele é uma crença limitadora e ele é uma busca de redenção na ciência furada, porque a ciência não consegue trazer redenção, ela não consegue suprir as nossas carências de frustração, de ausência de sentido no nosso trabalho cotidiano. Toda essa tentativa de buscar na ciência, na tecnologia, redenção, gera uma coisa que o economista holandês Bob Hauswart escreveu num livrinho pequenininho da década de 80 chamado Ídolos do Nosso Tempo. A ciência, a tecnologia, dentre outras coisas, mas especificamente essas duas, são ídolos, são falsos deuses do nosso tempo. A gente fica querendo buscar redenção, resposta, significado no trabalho científico, no desenvolvimento tecnológico, mas na verdade a gente só consegue gerar idolatria, ou seja, fé em uma coisa que não consegue nos salvar. Nós não vamos conseguir construir o paraíso aqui na Terra com avanço científico e tecnológico. Nós não vamos conseguir responder todas as questões da humanidade com o desenvolvimento científico. Isso precisa trazer humildade para nós. Isso precisa nos trazer sabedoria de buscar fora da ciência e do trabalho científico a redenção que nós precisamos. A queda na visão de mundo cristã, o pecado na visão de mundo cristã, ele nos ajuda a termos consciência de quão séria é a nossa condição afastados de Deus, mas ele também tem que nos dar a capacidade de buscar em Deus, e principalmente na pessoa de Jesus, a redenção verdadeira, e não é na ciência. Isso vai nos dar ao mesmo tempo a oportunidade de ter um relacionamento com o Deus verdadeiro e não com um ídolo, com um Deus falso, e também vai nos dar a oportunidade de fazer ciência corretamente, de esperar da ciência o que só ela pode me dar e não esperar nada do que ela não pode me dar, como salvação, sentido e significado para a vida. Isso me faz tanto um bom cientista como um bom adorador, um bom amigo e servo de Deus e um bom cientista envolvido no trabalho e no desenvolvimento tecnológico.